casa pode acompanhar, né? Quem não pôde vir na aula ao vivo, poder acompanhar, acho que já está gravando. Então, boa tarde a todos, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui dos circuitos combinacionais na parte de eletrônica digital, mais especificamente nos circuitos aritméticos, né? Então, eu estava perguntando aqui, de início, quem tinha visto o vídeo, né? É óbvio que quem viu vai estar mais familiarizado, né, com essa parte. Caso não, eu peço que assistam, tá certo? Apesar de a gente abordar mais ou menos o mesmo assunto, mas eu vou abordar de uma forma diferente, por isso que teve como atividade na semana passada, viu? Mas se você não viu, você vai conseguir acompanhar assim, não com tanta desenvoltura, mas dá para acompanhar, porque nos circuitos aritméticos, pessoal, né, que a gente vai começar a abordar agora, particularmente é algo que eu acho muito importante, porque está presente em qualquer processador ou microcontrolador, né, quer seja da sua calculadora, do seu celular, do seu computador. Então, os circuitos aritméticos vão fazer parte lá da ULA, que é a unidade lógica aritmética que vai ter dentro desses componentes, e a gente vai entender aqui como é que são criadas essas ULAs, né? Mas, assim como todo problema de lógica digital, a gente tem que começar entendendo a mecânica daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente quer criar. Não é assim que a gente faz? A gente analisa o que é que a gente está fazendo, né? Entende quais são as regras, o que é que acontece, identifica as entradas e saídas, para conseguir projetar o circuito que emula aquilo ali. E aí eu pergunto para vocês, a gente vai começar aqui com a soma. Como é que funciona a soma? Qual é a mecânica da soma? Vamos lá. Como a Ketinha ensinou vocês lá na alfabetização, que somava os números. Não pode ser nos dedinhos, galera. Vamos lá. N mais M igual a Z. Sei nada, pois eu vou botar na prova desse jeito, Rui. N mais M igual a Z. Te vira nos 30. Vale ou vocês vão me crucificar? Eu pensei que você estava querendo uma lei de informação, algo do tipo. Eu quero essa lei de formação. Quero como é que faz a mecânica dessa soma. É exatamente isso. Vamos lá, pessoal. Deixa eu perguntar de outra forma. Se eu pedisse para vocês somarem dois números, por exemplo, 9 mais 7. Todo mundo aqui é capaz, não é? Por favor, pelo amor de Deus, né? O coração bateu mais forte aqui agora, que se alguém... E se eu pedisse 19 mais 27? Vocês também são capazes? Se eu pedisse 339 mais 567, vocês são capazes? Se eu for aumentando essa quantidade de dígitos dos números que vocês vão operar, independente do tamanho, vocês são capazes? É lógico, supondo que você tem um papel e uma caneta à mão para poder fazer, não dá para fazer de cabeça quando você vai aumentando essa quantidade grande de dígitos, mas vocês estão certos que vocês vão conseguir fazer essa soma? Hein, pessoal? Sim. A mecânica que você vai utilizar é a mesma, quer seja você só tenha números de 2 dígitos, número de 3 dígitos, número de 5 dígitos, número de 10 dígitos, de 100 dígitos. É lógico, vai demorar um pouco mais, você vai ter que fazer, né? Mas você é capaz de fazer, não é verdade? Então, o que é que acontece? A gente já, de cara, dispõe que a mecânica que você vai usar para poucos dígitos e muitos dígitos é a mesma. Não é verdade? É por isso que você não tem medo. Assim que eu pedir para você fazer essa soma, você perguntou, vixe, eu só sei fazer até 3 dígitos. Acima de 1000, eu não sei somar, não. Ou acima de 1.000.000, eu não sei somar, não. Não existe isso. A mecânica é a mesma. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai destilar essa mecânica, vai entender essa mecânica. Na verdade, vocês já sabem, porque vocês já fazem há muito tempo. Vai identificar essa mecânica e vai ver que independe, inclusive, da base, que a gente trabalha na base decimal, mas a nossa máquina da eletrônica digital vai trabalhar na base binária, né? Vai, inclusive, independer dessa base, essa mecânica. Não é verdade? Então, é ela quem vai nos dizer as entradas, as saídas e como é que essas operações são refinadas. Como é que eu vou fazer um circuito que vai implementar isso? Tá certo? Então, eu pergunto a vocês. Só um minuto.
Pronto, desculpa, galera. Então, pergunto a vocês. Vamos supor que eu tenha um número qualquer decimal, certo? Porque a gente é acostumado a fazer decimal, né? Nós usamos o sistema decimal simplesmente porque nós temos 10 dedos. Se talvez a raça alienígena existisse, tivesse diferente, então vamos pegar aqui um número qualquer, né? Vou colocar aqui, inclusive, 3 pontinhos para dizer que eu posso ter, inclusive, mais bits, mais dígitos, no caso, né? Que está em decimal. Perfeito? Então, eu tenho aqui. Como é que a tia ensinou que você vai fazer isso aí? Fale para mim, que você vai fazer essa conta. Que é a mesma forma que você faz desde que foi alfabetizado. Vamos lá. Por onde é que eu começo? Isso, mais à direita, né? Ou também, como a gente chama de algarismo menos significativo. Exatamente isso, Luiz. Boa. Então, a gente vai identificar o algarismo menos significativo, que é esse aqui, né? É o mais à direita. Porque o nosso sistema de representação numérica, ele é posicional. O que é isso? Dizer que ele é posicional diz o seguinte, é por isso que você recebe a nota da prova, tem assim, ó, 0, 1, você fica triste. Quando ele vem assim, 10, você fica feliz. São os mesmos números, mas a posição ela vai importar o valor. Tudo bem? Faz sentido, galera? Então, o que é que acontece? A gente aprendeu lá na alfabetização que, na verdade, o que é que eu faço? Quando eu tenho um número de n dígitos, eu tenho que fazer essa conta, né? Unidade a unidade, né? Então, eu vou somar as unidades com as unidades, as dezenas com as dezenas, as centenas com as centenas, a milhar com a milhar, a dezena de milhar com a dezena de milhar, a centena de milhar com a centena de milhar e assim por diante. Não é verdade? No fundo, o que é que eu tenho? Que uma soma de um algarismo, de um número que tem uma porrada de dígito, quando eu vou fazer essa soma, na verdade ela é quebrada em sucessivas somas de 2 números de um dígito só, não é isso? Eu somo essa situação aqui, aí depois venho para essa casa, não é isso? Depois venho para essa casa aqui, depois vou para a próxima, e assim por diante. Perfeito? Então, na verdade, o que eu tenho é essas sucessivas somas de números menores. É por isso que você não tem medo do número final quando você vai somar. Porque quando você passar o risco embaixo e for lá colocar, você vai somar sucessivas vezes números de um dígito só. Isso aí vocês sabem fazer, inclusive de cabeça. Perfeito? Então, nessa situação, vamos tirar essa situação daqui. O que é que acontece? Quem são as entradas dessa operação aqui que a gente vai fazer? Hein, pessoal? Qual a informação que a gente tem que ter? Tem que ser passada para a gente. Isso, os 2 algarismos, né? Os 2, eu vou chamar para ser um pouco mais formal, falar de 2 operadores. O operador 1 e o operador 2. Né? Ou o operador A, o operador B, enfim. Beleza? Essas são as entradas. Tranquilo? Opa. E quem são as saídas? O que é que eu tenho que dar para quando eu vou fazer essa operação? O que é que eu tenho que devolver? Que informação eu tenho que passar? Guilherme colocou o resultado da soma. Perfeito. Correto, né? Eu tenho que colocar, com base nesses números aqui, quem eu vou colocar aqui, né? Quem eu vou colocar aqui nesse resultado. Só é isso, galera? Ou tem mais coisa? Lembra lá da tia lá? Lembrando, Rui, eu tenho que bolar um sistema que vai servir para qualquer soma. Não posso fazer, cada caso eu vou fazer um circuito.
Ah, o Iná colocou aí, ó. Você lembra que a tia falava do vai 1? Vocês lembram? É exatamente isso. Então, tem que ter o resultado da soma e o que a gente aprendeu lá desde que a gente era criança, o vai 1. Não é isso? Que aqui, para estar alinhado com a bibliografia que vocês estão pegando, a gente vai chamar de transporte de saída. O que é o transporte de saída, pessoal? Vi que vocês já se adiantaram, já colocaram aí, ó. Deixa eu ver, o Marcel colocou, o Iná também. O que é que acontece? Quando a gente vai representar esse número aqui, se ele passa de 9, ou seja, se ele é de 10 para cima, que é justamente a nossa base, se é da nossa base para cima, tá certo? Eu não tenho como eu representar ele aqui com um único algarismo. Então, eu vou colocar a diferença dele e vai a base, né? E vai 1, é por isso que vai 1. Tudo bem? Então, se aqui, em vez de 2, fosse 4, né? Deixa eu mudar aqui. Fosse 4 mais 7, eu teria 11, né? Então, eu escrevo aqui 1 e a dezena vai para a casa da dezena. Vai 1. Todo mundo lembra disso, pessoal? Hein, galera? Opa, estou com o chat desadiantado. Beleza. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho duas saídas. Eu tenho o resultado e esse transporte de saída. A partir de agora, para a gente ser mais sucinto, eu vou chamar o resultado da soma de S e o transporte de saída eu vou chamar simplesmente de TS. Tudo bem, pessoal? E aqui eu vou tirar essa interrogação porque a gente já identificou quem são as saídas. Beleza? Então, como é que isso funciona? Quando eu cheguei no limite da base, eu pego aquela diferença, né? Represento aqui no algarismo da soma direta, do resultado da soma, e eu mando, né, o que eu não pude representar para a casa seguinte. Ativo o meu transporte de saída, né? Como eu estou na base decimal, né? Todo mundo que está na casa acima sempre vai valer 10 vezes o que está na casa anterior. É por isso que só vai 1, não vai 10. Né? Porque 1 na casa da dezena significaria 10. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Tudo bem até agora? Faça barulho aí no chat só para saber se vocês estão acompanhando. Ok, professor. Beleza, obrigado. Se a gente tivesse na situação binária, né? O que é que eu vou ter aqui? Vou ter apenas zeros e uns aqui. Não é isso? A minha base agora é a base 2. O que é que muda nessa mecânica de operação? Vamos lá. Exato, Iná. Tá certo. Nada. A mecânica é a mesma. O sistema é posicional. A única coisa que eu tenho que colocar é os algarismos que eu tenho disponíveis são os algarismos da base. Qual é a minha base aqui no binário, pessoal? 2. Exato. Aqui no decimal a base era 10, do 0 ao 9. Aqui é 2, 0 e 1. Então, o que é que acontece? Quando passa da base, quando atinge a base, né? Ou seja, quando chega no 2, depois, posterior ao 1, eu já tenho que ativar a casa seguinte. Tenho que ter em mente isso. Tudo bem? Perfeito? Então, quando eu tenho 1 mais 1, que ele é 2, né? Esse 2, ele é representado, quando eu tenho a quantidade 1 mais 1, ela tem que ser a mesma quantidade, porque eu estou trabalhando com a soma, quer seja, ela tem que representar a mesma quantidade numérica, quer seja eu esteja trabalhando em decimal, binário, octal, hexadecimal. Agora, é óbvio, a base que eu estou utilizando na hora que eu vou escrever, ela se escreve de forma diferente. Então, quando eu tenho 1 mais 1 aqui, eu representaria 2. Aqui, eu também vai representar 2, mas 2 em binário é 1, 0. Não utiliza mais um único bit. Então, eu vou ficar com 0 e vai 1 para a casa binária subsequente. Tudo bem? Perfeito? Da mesma forma que o outro. Pego aquela diferença e vai 1 para a casa subsequente. Tranquilo, galera? Então, veja só. Vamos começar a mapear, então, agora aqui as possibilidades que eu tenho quando eu estou trabalhando em binário. Que agora
eu vou trabalhar, por exemplo, como se eu tivesse essa situação aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, eu vou ter um número A, um número B, e vou dar o meu S. E em alguns casos, né, o TS, o transporte de saída, né? O vai só que agora ele vai estar em binário. Transporte de saída. Tudo bem? Então, como seria esse nosso sistema? Ele teria duas entradas e duas saídas, né? Perfeito? Joia, pessoal? Quantas possibilidades tem essa tabela verdade, galera? 4. Beleza? Ó, Marcelo, não confunda a base com o número de operadores. Não tem nada a ver. Aqui eu posso ter soma de 3 números de n bits, tudo bem? E não significa que a base é 3. Tá certo? Perfeito? A base é o que eu utilizo para representar a minha disponibilidade numérica. Normalmente, a gente trabalha aqui com a base 10, é lógico que é a nossa base original, e quando a gente está trabalhando com a computação, com a eletrônica, a gente trabalha com a base 2, com a base 8, que é o sistema octal, e principalmente na computação, né, de vocês, a gente trabalha com a base hexadecimal, né, ou seja, os números, os algarismos vão do 0 ao F. Tudo bem? Perfeito? E o que é que acontece? Se você quisesse transformar 3 parcelas, a gente vai ver depois. Só um minuto, Luiz. A gente vai ver depois que a gente, na verdade, faria sucessivas somas de 2. Tudo bem? Então, a gente tem que entender primeiro o seu problema mais básico, que é somar 2 números. Depois disso, a gente pode expandir isso da forma que quiser. Pois não, Luiz. O Luiz levantou a mão. Professor, só para saber, o que a gente chama de A e B não vai ser entradas de bit, vai ser talvez o número inteiro, é isso? Não, vai ser entradas de bit. Vai ser o operador 1 e o operador 2 em binário, que agora a gente vai resolver aqui o binário, que a gente só pode implementar o binário, que a gente está na eletrônica. Tudo bem? A única diferença, eu posso somar as mesmas quantidades, do decimal para o binário. A única diferença é que quando eu vou escrever esse número em binário, eu vou precisar de mais bits. Vou precisar do número com um número maior de dígitos. Mas a máquina vai fazer, porque aquela quantidade é a mesma. Se eu somar 1 e 1 em decimal e 1 em 1 binário, ele tem que representar a mesma quantidade, 2. Mas em decimal, 2 eu escrevo com um dígito só. Em binário, 2 eu preciso de 2 dígitos. Então, a máquina vai ter que ser um pouco mais robusta. Mas a quantidade é a mesma. É por isso que quando eu faço a conta na calculadora, vai valer. Tudo bem? Então, eu tenho que fazer essa tabela verdade aqui agora, né? Ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Tudo bem? Beleza? Essas aqui são as possibilidades que eu encontro aqui. Quer ver? Olha o que é que acontece. Quando é 0, A é 0 e B é 0. Significa que eu estou pegando aqui, a minha situação era eu tinha 0 mais 0. A operação que eu estou fazendo é essa. Tudo bem? Para somar 0 mais 0, quem seria o resultado? Pergunto a vocês. Quem seria o resultado e se eu preciso mandar 1 para a casa posterior? Vocês são capazes de responder, pessoal? 0 mais 0. Quem seria o resultado? Quem seria o dígito aqui que eu escreveria aqui embaixo? 0. Exatamente, 0. E vai alguém para a casa posterior? Não, então também é 0. É 0 e vai 0. Vocês entendem isso? 0 e vai 0. Perfeito? Para a minha próxima operação, eu tenho 0, aqui como se eu tivesse 0, mais 1. Se tivesse assim, ó. Perfeito? Beleza? Quem é o resultado, o bit resultado dessa soma e se vai 1 ou não para a casa posterior? O resultado é 0 e o transporte é 1. Ou melhor, é o contrário. O resultado é 1, o transporte é 0. Isso. Né? Transporte é 0 e o resultado é 1. Beleza? Então, resultado 1 e vai 0. Perfeito? Alguém levantou a mão. Pois não, Rui. Professor, com licença. Eu agora fiquei com a dúvida aqui.
que a gente tem que lembrar que aí vai ser, a gente vai aplicar a propriedade do ou, da porta ou, aquela, ou, Nem falei em porta lógica ainda. Estou querendo saber quanto é 0 mais 1, quanto é 1 mais 0, quanto é 0 mais 0. Note, nem falei em porta lógica ainda, não se preocupe com isso agora. Quando a gente tiver a tabela verdade, como é que aparece a porta lógica? Em termo, mapa K, não é isso? Sim, então senhor. não se preocupe com isso, vamos preencher a tabela verdade. Por quê? A tabela verdade depende do nosso entendimento do problema. Então, a gente expôs aqui o entendimento desse problema e estamos montando essa tabela verdade. As portas lógicas vão vir naturalmente. Quer ver? Vamos continuar. Nesse caso aqui, pessoal, eu teria a situação, ó, 1 mais 0. Não é isso? Quem é o resultado e vai ou não 1 para a próxima casa, pessoal? 1 mais 0. O resultado é 1. Vai 1? Não. Não precisa perturbar a casa da frente, não. Beleza? E por último, mas não menos importante, eu tenho 1 mais 1. Perfeito? Quem é o resultado de 1 mais 1? 1 mais 1 é 2, pessoal. Tem que apresentar duas quantidades em qualquer base que você quiser, mas em binário, como é 2? 1, 0. Não dá para representar com um único dígito. Então, qual é aquela regra que a gente viu? O que é que eu tenho que fazer? Quem é o resultado e se vai 1 ou não? Da mesma forma que a gente falou em decimal. Provavelmente o resultado vai ser o 0 e vai 1 no TS. Exatamente. É 0 e eu tenho que mandar 1 para casa binária consecutiva. Né? É justamente, se você colocar exatamente isso, ele vai representar o 2. Perfeito? Então, o resultado é 0 e vai 1. Tudo bem? 0 e vai 1. Ficou claro como a gente preencheu essa tabela? Todo mundo entendeu a lógica que a gente usou para preencher essa tabela? Pois não, Rui? Mestre, deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa. A gente viu ali que representou o 2, né? Na última linha da tabela verdade. Eu entendi, ok. Mas se, por exemplo, a gente quisesse representar um resultado 3, né? Esse resultado, ele teria que estar ali no TS e no S, ali na linha? Deixa eu perguntar, tem como somar 2 bits e dar 3? Não, isso é impossível. Então não vamos preocupar com isso agora, porque ele está querendo saber com 2 bits. Beleza. Tenha calma, não morra de véspera, não. Professor, seu microfone, você está mutado. Perdão. Rui, você que estava querendo saber a porta lógica. Quem é a porta lógica que implementa a expressão de S aqui? Ou? O Inamatori. Né, professor? Uma end, pelo amor de Deus, pessoal. O S é uma end. Eu vou já me jogar aqui do quarto andar onde eu estou dando aula. É uma end aqui, essa S. A barra B ou AB barra é uma end. Tá circulado aqui, não? Essa eu não estou conseguindo ver aqui, não? Eu acho que é uma chor, né? Isso, é uma ou exclusivo. Então, S, que é o resultado da soma, o resultado da soma binária é A ou exclusivo B. Vou botar a bolinha aqui para não confundir ninguém. A soma binária é implementada pela ou exclusivo. A ou exclusivo B implementa esse dígito da soma binária. E o transporte de saída? Quem é? Isso é uma end. É A, end B. Perfeito? Ficou claro aí, pessoal? Então, quando você vai implementar o circuito que vai dizer quem vai estar aqui, ó, debaixo de cada dígito desse aqui, vai ser uma end. Quando você vai implementar o circuito que vai colocar o vai 1, que vai perturbar a casa vizinha, perdão, vai ser um exclusivo, e o que vai perturbar a casa seguinte vai ser uma end. Tá certo?
Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Vou copiar aqui para vocês. Então, aqui, ó, tem os dois operadores, né? O operador 1, o operador 2, A e B. E a ou exclusivo vai me dar o S, né? Quem vai estar aqui embaixo dele. E o transporte de saída é dado pela AND. Ficou claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Conseguiu pegar, Rui? Sim, senhor, professor. Joia. Então, esse módulo aqui, ó, né? Quando vocês virem nos livros, às vezes, às vezes esse módulo ele é dado só assim, ó. Vamos já entender porque o nome dele é meio somador, tá certo? Você já sabe que dentro dele vai ter uma ou exclusiva e uma AND. Tudo bem? Mas aí eu pergunto a vocês. Prestem atenção, galera. Isso que a gente fez aqui, ó. Deixa eu apagar aqui do número. Isso que a gente fez aqui só vale para as unidades. Verdadeiro ou falso e por quê? Vocês entenderam a minha pergunta? Isso que a gente descobriu aqui, ó, só vale para as unidades. Se é verdadeiro ou falso essa afirmação e por quê? Bora, Rui, não se cabule não, você ia falar, tenho certeza. Vai dar certo. Aqui, chega, eu fico feliz para dessa aula que vocês abrem o microfone, vocês falam a outra. Pelo amor de Deus, o pessoal é muito encabulado. Professor, você pode repetir a pergunta, por favor? Posso repetir, sim. Isso aqui que a gente encontrou, esse módulo somador aqui que a gente encontrou, ele só vale para somar as unidades. Verdadeiro ou falso? Caso você ache verdadeiro, por que verdadeiro? Caso você ache falso, por que falso? Professor, quando você fala unidade, é nada decimal, né? O mais à direita, porque decimal, né, ou dezena, como você está falando aí, significa, já que não é o menos significativo, é o mais à direita. É o que a gente chama de, lá nos livros, LSB, Least Significant Bit. O bit menos significativo. É quem está mais à direita, é quem vale menos. Professor, eu acredito que sim. Eu acredito que ele vai somar só as unidades, por conta que quando a gente soma e dá o resultado, quando a gente sabe que esse valor vai passar do que a gente... Por exemplo, aí só dá para somar dois números. A gente está somando dois números binários, correto? E somando o menos significativo dele ao final. E seguindo a regra que a gente viu lá anteriormente, acredito que seja isso mesmo. Ele vai para poder esse TS valer, né? Não. Então quer dizer, Rui, que se eu quiser somar esses dois números aqui, eu não poderia? Não, você pode. É 2 unidades, né? Então é falso. Não pode ser mais só para as unidades. Né? As unidades só são esse, o menos significativo, não? Pera, agora você bugou minha cabeça, não entendi. Entendi agora, professor, entendi agora. Entendi não, professor. Entendi não. Deixa eu perguntar de outra forma. Eu posso pegar qualquer 2 bits desse aqui e aplicar aquele módulo que a gente viu? Aí pode, não, o mecanismo é sempre o mesmo. Quem concorda, quem discorda, porque resenha. Pode sim, professor. No caso, unidade, dezena, centena... Não é dezena, não é centena, porque não é decimal. Mas eu entendi, né? Que seria unidade, dezena. Isso só vale aqui, que é de 10 em 10, centena. Que é binário, né? Quando você pula uma casa, você multiplica por 2. Uhum. Já vi a galera que matou aí. Não pode, pessoal. Ele não serve para somar esses dois aqui, ó. Por quê? Vamos lá. Quando eu vou dar o resultado desses aqui, ó, não depende só desse operador e desse operador. Depende mais de que também, pessoal? Se a casa anterior mandou, vai 1. Todos vocês concordam com isso? Para esse cara aqui, ó, só depende desses dois, porque não tem casa anterior. Mas para alguém que está na meiuca aqui do número,
eu não dependo só dessas duas parcelas. Eu preciso saber se a casa anterior me mandou um. Não? Veja aqui na soma decimal, que você está acostumado. Ó, por exemplo, quando você vai somar esses dois aqui, o resultado não é 5. O resultado é quanto, pessoal? É 6, não é isso? Porque na casa passada, né, 8 com 3 deu 11. Mandou 1 para cá. Então, é o 1 do V1 mais 2 mais 3. Não é isso? Não é 5, é 6. Todo mundo entendeu, galera? Aqui é a mesma coisa. Quando eu estou no meio aqui do dígito, do número, eu dependo da informação da casa anterior. Alguém levantou a mão? Pois não, Rui? Mestre, então a gente pode concluir que nessa analogia, para uma situação de, não é só de 2, né? Mas de N entradas, né? A gente poderia, então, sempre estar tendo essa regra de, para ter o resultado, independentemente de qual posição eu queira, eu precisaria desse TS. Seu microfone, professor. Perdão, obrigado por me lembrar, Rui. Veja só, para esse cara aqui, a gente encontrou que eu não preciso, só preciso desses dois operadores. O que eu estou querendo resolver agora é um caso aqui no meio. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quem são as entradas? Quem é que eu preciso saber para resolver o problema? O Rui acabou de falar, quem é que eu preciso saber? Hein, pessoal? Professor, eu acho que você precisa saber as duas casas e a TS, né? Pronto. Então, ó, eu preciso saber o operador 1, o operador 2, né? E o vem 1, né? O vem 1 dessa casa aqui é o vai 1 da casa anterior, você concorda? Né? Essa casa assim, se veio 1, é porque essa outra casa mandou 1. Todo mundo consegue entender isso aí? Então, eu vou chamar aqui de vem 1. Tá certo? Mas para ficar alinhado com as bibliografias de vocês, vou colocar transporte de entrada. Por que eu não coloquei transporte de saída? Porque ele é o transporte de saída do anterior. Eu ainda vou ter o transporte de saída dessa casa, que vai influenciar na casa seguinte. Então, não quero confundir vocês. Tudo bem? O Rui pediu a palavra de novo. Pois não, Rui? Professor, mas esse raciocínio, você concorda que não seria uma cascata? Porque se a gente teria esse resultado do posterior, mas o do resultado do posterior também depende do antecessor dele, e assim sucessivamente. Certamente, mas primeiro eu tenho que identificar nesse atual, para depois chegar à conclusão se ele é uma cascata ou não. Mas sim, ele vai ser uma cascata. Você já percebeu isso, que o número seguinte vai depender do vai 1 do anterior e do vem 1 do anterior, etc. O único que não vai depender é o primeiro. É o primeiro, isso. Exato. É o menos significativo. Perfeito? Mas vamos tentar identificar agora, que a gente já sabe, os 3 operadores de entrada. A saída muda alguma coisa, galera? A saída muda alguma coisa? Creio que não, tá zerado. A saída só vai ser o S e o TS. Não vai mudar nada. Agora, dessa maneira, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um sistema com 3 entradas. Beleza? Para ficar do jeito que está no livro, vou botar o mais significativo esse aqui. Com 3 entradas e 2 saídas. Perfeito? Beleza? Onde esse sistema vai identificar todas as possibilidades possíveis dos dígitos binários aqui dos vem-uns possíveis. Tudo bem? Quantas possibilidades vai ter essa tabela verdade, galera? Oito. Beleza, Guilherme. É isso aí. 2 não, pelo amor de Deus. Vai ter 8 possibilidades. 3 entradas, não é isso? 3 entradas são 8 possibilidades. 2 a terceira. Perfeito? Então, aqui, ó, ele vai do 000, não é isso? Até o 1 e 1. E os resultados da saída e do transporte de saída tem que refletir a soma das duas parcelas, sem problema, Marcelo. A soma das duas parcelas e se eu vou mandar um ou não para casa seguinte. Tudo bem? Vocês entenderam?
eu quero que vocês façam essa tabela aqui para mim. Todo mundo compreendeu o que eu quero? Eu quero que vocês testem todas essas 8 possibilidades e digam quem vai ser o S e quem vai ser o TS. Perfeito? Quanto tempo vocês querem? 10 minutos é o suficiente, pessoal? Professor, Pois não, Marcelo. é que, olhando a tabela, analisando o TE, tipo assim, fica meio que mais fácil de colocar na frente, assim, aí tem algum problema? Tanto faz, não tem problema. Eu deixei aí para ficar igual a tabela que eu peguei para a turma passada, porque se for assistir uma ou outra, não faço festa, não tem problema. Eu poderia botar A, T, E, B. O importante é você saber o que está representando cada parte, né? Que os operadores são os dígitos que estão aqui, o A e B são os dígitos que estão aqui, e o TE é o que vem da casa anterior. Isso é importante você saber. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Vou botar aqui os 10 minutos para começar a contar. Tentem aí, valendo. Faça um mapa cá, viu? Fica a dica.
Professor, Pois não, ruim. a gente teria dois mapas K por conta que a gente tem dois resultados, né? Sim, isso aí a gente já conhece, né? Cada saída tem o seu mapa K próprio. Perfeito, ok, professor. Muito obrigado. A tabela verdade, Marcelo, depois que você a construir, você vai conseguir o circuito que resolve isso. Mas primeiro você tem que ter a tabela verdade. Bugou na última linha? Pense com calma. De novo, a quantidade, né, ela tem que ser apresentada independente de qualquer base, né? E aí, uma vez que você tem aquela quantidade, você coloca como representa ela em binário e vê qual é a parcela que fica e qual é a parcela que vai para a próxima casa. É isso aí mesmo. Alguém terminou, pessoal? Precisa de mais tempo? Professor, tem como o senhor deixar só mais uns 2 minutos? Sim, a gente pode botar 5. Pronto, muito obrigado, professor. Pronto, já é.
Alguém terminou, pessoal? Primeiro baixa a expressão. Alguém conseguiu terminar? Beleza, Rui. Marcel também. Por que não do TS? O TS é 3 duplos, não é isso? Ah, por causa do tempo. Precisa de mais tempo, galera? É isso mesmo. Mas, Iná, tem uma dica ali. Se você fizer no mapa KOS, ele aparece uma coisa bem interessante. Isso, Rui. O TS é 3 duplos no mapa K, tá correto. Vamos aqui, pessoal. Já vi que a maioria terminou. Vou pedir licença a vocês para a gente resolver. Tá certo? Vamos ver cada caso desses aqui. Com calma. Se você teve dificuldade, a gente conseguir tirar a sua dúvida agora. Beleza? Então, nessa primeira situação é como se eu tivesse assim, ó. 0 mais 0, né? E o TE que foi enviado da casa anterior veio 0. Perfeito? Não mandou nada. Então, 0 mais 0, 0. Como a casa anterior também não mandou nada, quem é o S aqui, galera? 0. Vai 1 para a casa posterior? Também não, né? 0. Beleza? Então é 0 e não vai ninguém para a casa posterior. Tudo bem? Esse segundo caso são os mesmos algarismos do primeiro, só que a casa anterior mandou 1. Não é isso? De novo, tome como inspiração o processo de soma que você já sabe como é que faz, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, os dois são 0, mas deixa eu pegar um aqui, ó. E aí a casa anterior, vamos supor que a casa anterior desse fosse essa, né? Veio 1 da casa anterior. Não é isso? Então, você vai somar esses dois, 0 mais 0 vai dar 0, mas você tem que adicionar o 1 que veio da casa anterior. Tudo bem? Mesmo caso aqui. Então, 0 mais 0, o resultado seria 0. Mas como veio 1 da casa anterior, o resultado é 1. Beleza? O resultado é 1. Vai 1 para a casa posterior, pessoal? Não, né? Então, é 1 e vai 0. Não vai ninguém. Beleza. Esse aqui mudou um pouco a situação, ó, dos algarismos. Aqui eu tenho zero mais 1. E na minha primeira situação, a casa anterior mandou 0. Tudo bem? Então, 0 mais 1 é 1. Como a casa anterior mandou 0, continua aqui sendo 1. Vai 1, galera? Também não, né? Tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Todo mundo conseguindo acompanhar? Beleza. Aqui, veja o que acontece. Eu tenho a mesma situação dos algarismos, né? 0 mais 1. Só que a casa anterior me mandou 1. Não foi isso? Então, 0 mais 1 é 1. Com 1 da casa anterior fica 2. Não é verdade? Então, 2 eu não consigo representar num dígito só. Então, como é que eu faço? Quem é o resultado? 0 e vai 1. Tudo bem? Todo mundo entendeu como é que funcionou isso aqui, pessoal? Alguém tem dúvida com 0 e vai 1 aqui? Podemos avançar? Beleza. Então, ó, agora, o que é que vai acontecer? Eu vou observar as situações e simplesmente está trocado aqui os operandos, né? Então, na verdade, eu já respondi essa situação. No primeiro caso, 1 mais 0
e veio 0 da casa anterior. No primeiro caso, 1 mais 0 e veio 0 da casa anterior. Então, o resultado é 1 e não vai nada. Beleza? No meu segundo caso, é 1 mais 0, mas a casa anterior mandou 1. Quem é, pessoal, aqui? Hein, pessoal? 0 e vai 1. Perfeito? Beleza? E agora, a última possibilidade que eu vou avaliar aqui é quando ambos os algarismos são 1. Perfeito? É lógico que a primeira situação que ele avalia é quando ambos os algarismos são 1 e veio nenhum da casa anterior. Então, o resultado disso é que 1 mais 1 é 2. Então, é 0 e vai 1. Perfeito? O último caso, não menos importante, pelo contrário, é um caso onde a maioria de vocês costuma errar, é aqui. Eu tenho 1 mais 1 e a casa anterior veio 1. Então, 1 mais 1 é 2. Com mais 1 da casa que veio, é 3. Né? O 3, como é que se escreve, pessoal? É 1 e 1. Então, o que é que acontece aqui? Ó? É 1 e vai 1. Tudo bem? Perfeito, galera? Mas você conseguiu entender agora, Marcelo? Fez sentido? Porque o 3 você escreve 1 em 1. Né? Então, da mesma forma aqui, ó, se você tivesse aqui o resultado, ó, 8 e 3 não é 11? Fica 1 e vai 1. Não é isso? Beleza. 7 e 5 não é 12? Fica 2 e vai 1. É a mesma coisa aqui. 1 e 1. 1 mais 1 mais 1 é 3. Então, fica 1 e vai 1. Perfeito? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Se você fez o mapa K direitinho aqui, eu vou tomar licença para aproveitar o mapa K da aula anterior. Né? Se você fez o mapa K de TS, você obteve 3 duplas. Essas 3 duplas aqui, não foi isso? Confere, pessoal. Fica BTE, ATE e AB. Beleza? Se você fez o mapa K do S, você vai encontrar AB barra TE mais A barra B barra TE, ou ABTE, ou A barra B TE barra. Tudo bem? Você pode botar em evidência e você vai ver que dá porta ou exclusivo. Mas se você fez o mapa K, e já está um pouco mais enrolado no mapa K, você vai notar que eu tenho padrões diagonal. E esses padrões diagonais de mapa K são indicadores, não simplificações, mas são indicadores da porta ou exclusivo. A ou exclusiva ela aparece em diagonais, a coincidência aparece na outra diagonal. Tudo bem? Então é A ou exclusivo B ou exclusivo D, E. Beleza? Pois não, Rui. Mestre, encarando esse mapa K como sendo uma matriz, como o que a gente gosta de trabalhar, né? A gente teria a diagonal principal, que são esses uns aí, né? E esse seria o comportamento da porta ou exclusivo apresentado. Seu microfone, professor. Seu microfone. O seu microfone, professor. Cara, eu não chamaria de diagonal principal. Eu acho que vai só se confundir, vai só se complicar. Tá longe de ser uma matriz quadrada, tá entendendo? Mas esse padrão diagonal realmente é característica da ou exclusivo. Pronto. E a coincidência é a outra diagonal, que tá aí tá com 0. Ah, tá ok. Então, se os uns estivessem na outra diagonal, a gente teria a coincidência. Ok, professor. Obrigado. Joia. Então, note, pessoal, note, ó. No resultado da soma, não mudou a operação, né? Apenas acrescentou a nova entrada. Continua sendo uma operação de ou exclusivo. Então, a soma em binário é um ou exclusivo. Né? E o transporte, o vai 1, né? É uma AND tomada na combinação de todas as variáveis, né? B com TE, A com TE e AB. Tudo bem? Se você fizesse, você teria um módulo que teria isso aqui, ó.
né? Deixa eu copiar aqui, aproveitar o desenho para ficar do mesmo jeito do primeiro. Você teria algo desse tipo, ó. Então, aqui, ó, você teria o módulo somador completo. Então, o que é que você teria? Você teria duas, porque aqui eu não usou o exclusivo de 3 entradas, né? Então, usou duas ou exclusivo de 2 entradas. Aí teria o exclusivo dos 3, né? Para implementar o S, beleza? E as 3 ANDs unidos por OO para implementar o TS. Para as 3 entradas A, B, I, T, E. Ficou claro, pessoal? Pois deixa eu perguntar para vocês, então. Então, como é que a gente implementaria um circuito? Vou fazer aqui, apresentar para uma caixinha. Opa. Que ele vai fazer a soma de 2 números de 4 bits. Eu tenho aqui, ó, 2 operadores de 4 bits. Meu primeiro operador, né? Que eu vou chamar, como a gente chamou ali A e B, eu vou chamar de, os 2 números, cada um de 4 bits, serão os números A e o número B, né? Então, como o número A é formado por 4 bits, eu vou ter o A3, A2, A1 e A0. Isso é o número de 4 bits A. É formado pelos 4 bits, A3, A2, A1 e A0. Perfeito? E é óbvio que eu vou ter também o outro operador, que é o operador B. Que dessa vez vai ter vão ser formados pelos bits B3, B2, B1, B0. Beleza? Deixa eu perguntar para vocês agora. Quantas saídas vai ter esse circuito? 8 saídas? 2 elevado a 8 saídas. Estou perguntando quantas saídas, pessoal. Perguntando saída, foi. 5? Por que 5, Iná? Por que 5, Guilherme? Professor, eu acho que é 5 porque, por exemplo, se você somar no decimal, né? 2 números quaisquer, você tem 2 unidades quaisquer, você tem 2 possibilidades. Elas vão dar uma unidade ou elas vão dar alguma coisa com uma dezena. No caso do binário, eu creio que se você somar 4 bits com 4 bits, tem 2 possibilidades. Ou eles vão dar só 4 bits, ou a última casa pode dar um TS a mais, e aí você vai ter que ter o... Acho que você está se expressando errado. Você não tem só 2 possibilidades, né? Em cada uma delas tem 16 possibilidades. Eu estou isolando em grupos. Eu tenho um grupo que só tem 4 saídas e tem o grupo final que o A3 mais o B3 vai dar um TS. Deixa eu colocar de outra forma aqui. Com 2 números de 1 bit, quantas saídas foi necessário? 2 bits, né? Porque o número máximo que eu tenho, que é 1 mais 1, é 2, né? 2 se escreve com 2 bits. Tudo bem? Com 2 números de 2 bits, vamos supor, 2 números de 2 bits, eu teria no máximo 1 mais 1. São os 2 números máximos que eu vou ter com 2 bits. Que é o resultado disso aí, pessoal? Hein? 1 em 1. Eita. 1 em binário é 3, né? Então, se eu tiver 2 números de 2 bits, tá certo? O maior resultado que eu vou ter é 6. Não é isso? Tá escrito aqui a tabela verdade, ó. Quem é o 6? 1, 1, 0. Então, preciso de 3 bits para representar o 6. Não é isso? Com 3 bits, quem é o máximo?
Não é isso? 7 mais 7. Beleza? Vai dar no máximo 14. Quantos bits eu preciso para escrever 14, galera? 4 bits. Beleza? Então, você já percebeu que tem um padrão. O número de saídas necessário para eu escrever o número resultado de 2 números de n bits vai precisar de n mais 1 bit. Então, 2 números de 4, se eu vou somar 2 números de 4 bits, eu vou precisar de 5 bits para escrever. Isso é óbvio se eu for pegar do ponto de vista matemático da coisa. Preste atenção, né? Quando eu vou somar esses 2 números aqui, a maior situação que eu tenho é quando eles dão todos uns, né? 1, 1, 1, 1. Não é isso? Independente do número de bits. Todo mundo concorda? E quando eu somo ele com ele mesmo, vai dar 2 vezes ele. Vocês concordam? Também todo mundo concorda? Nos números binários, quando eu acrescento uma casa binária, eu multiplico o número por 2. É justamente isso. Então, eu pego esse número e para dar 2 vezes ele, basta acrescentar uma casa binária a mais. É por isso que eu preciso de 5 bits, para acomodar o maior valor possível da soma. Será que conseguiu explicar a lógica por essas duas formas? Perfeitamente, professor. Joia. Então, aqui eu vou precisar, ó, de 5 bits para minha saída. O resultado disso vai ser o número formado pelos algarismos de solução, chamar de S, né? S0, S1, S2, S3 e o S4. Perfeito? Beleza? Então, agora, o que é que a gente viu? Eu não vou fazer uma tabela verdade para esse diabo aqui. Eu não sou louco. Quantas possibilidades ia ter essa tabela verdade, pessoal? Agora, é aquela resposta, Rui. Quantas possibilidades ia ter essa tabela verdade? 256 possibilidades, 2 a 8. Eu não vou fazer. Então, o que é que eu vou fazer? Baseado nessa dinâmica que eu entendi aqui, que uma soma de múltiplos bits, eu posso quebrar ela em somas de 1 em 1 bit, né? De 1 em 1 dígito, eu vou utilizar os módulos que eu já desenvolvi para resolver esse problema. Preste atenção. Já está ficando escuro, pessoal. Deixa eu acender a luz aqui. Então, preste atenção aqui como é que ia ficar. No menos significativo, que é o A0 e o B0, a gente viu aqui, né? Eu vou dar o resultado do meu dígito menos significativo, do S0. E como a gente sabe que não tem ninguém à direita dele, ele só depende do A0 e do B0, não é isso? É o caso do meu meio somador. Ó. Perfeito? É esse caso aqui, ó. Tudo bem? Então, o que é que eu tenho? Para implementar aqui o S0, eu vou ter o meu somador. Vou tentar diminuir ele. Então, aqui, ó, o A e o B dele aqui vão ser o A0 e o B0, não é isso? Perfeito? Então, eu vou ligar ele aqui, ó, no A0 e no B0. E o S que ele vai me disponibilizar vai ser justamente o S0.
Perfeito? Todo mundo entendeu? Ficou claro aí, pessoal? Ou seja, é um porta ou exclusivo entre A0 e B0, para dar o S0. E o TS0, o que é que eu faço com ele? Não serve para nada? Ah, o que é que acontece? Ó? O Pinar já falou. O meu transporte de saída desta casa aqui, ó, ele influencia na próxima, né? Então, se eu estou nessa casa aqui, ó, se eu estou nessa casa aqui, ele vai influenciar para a próxima. Quando eu for implementar o meu S1, é que ele vai influenciar. Então, vamos fazer o S1. O S1, ele é o resultado de quem, pessoal? Né? O cara que está aqui, ó, é o resultado de quem? Do A1, do B1 e do TS0. Né? Ou seja, o TE1, o transporte de entrada da casa 1, é o transporte de saída da casa 0. Não é isso? TE1 é o transporte de saída 0. A saída da casa anterior é a entrada da próxima casa. Então, como eu tenho, dependendo das duas parcelas A e B e do transporte de entrada, eu já vou usar nessa próxima casa um somador completo. Já vou usar isso aqui. Beleza? Então, ó, eu vou usar ele. Vou usar ele aqui, ó. Para me dar S1. Perfeito? Então, ó, o A e o B vão ser A1 e B1. Vou botar de outra cor aqui, tá? Tá de vermelho. Então, vai ser B1. Opa. Conectei aqui, ó. E A1. Tá certo? Dessa vez ele tava longe, pessoal. Não assustou, não. O Rui tá botando aí o cachorro aí. E esse transporte de entrada dessa casa 1 vai ser o transporte de saída da casa anterior. Então, faça assim, ó. Beleza? E o resultado que ele vai me dar? Vai ser o S1. Joia? E o transporte de saída? Vou usar na próxima casa. Beleza? O que é que eu vou usar na próxima casa? Outro meio somador, outro somador completo. Completo. Exato. Gente, eu quero que vocês terminem esse circuito aí para mim. Mas eu vou pedir o seguinte, ó. Ao invés de você desenhar tudo que tem dentro de cada módulo desse, você pode fazer só assim, ó. Quando for meio somador, você usa esse símbolo aqui, ó. Quando for meio somador, você usa esse símbolo. Ou, perdão, quando for meio somador, você usa esse símbolo. Esse aqui, ó. Só as duas entradas A, B, S e TS. Quando for somador completo, você usa esse símbolo. De forma que você não precisa desenhar tudo que está dentro do circuito aqui. A gente já sabe quem vai estar dentro, beleza? Vocês são capazes de terminar então aí? Quanto tempo vocês querem? 10 minutinhos? Pode ser? Vamos lá. Vou desligar o áudio para o Doguinho não assustar vocês. Trabalhem aí.
Quem terminou, galera? E aí, pessoal? Sucesso ou não? Mais 2 minutos? Tá, beleza. Sim, a gente espera mais 2 minutinhos, vamos lá. Quem for terminando, né, coloca aí no chat tudo, que aí a gente já vai sabendo que tá dando certo e tudo. O Iná mandou lá foi o Iná, eu acho, no grupo. Boa, Marcílio, deu certo também. Ninguém tá errando no último beat, vocês estão fera. Deu certo, Rui? Joia. Pois, gente, vou pedir aqui a ajuda de vocês. Vocês me ajudarem, então, aqui, já que vocês já fizeram. Me ajude aí, que eu tô esquecido. No nosso S2, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter... Vou parar isso aqui. Eu vou ter... como as entradas dos operadores. Vou mudar aqui. O B2 e o A2. Não é isso? Tá correto, pessoal? Perfeito? O meu TE2 é o TS1, né? TS de 1 é o TE do posterior. E ele vai me dar S2. Perfeito? E eu vou ter esse daqui para me dar o resultado de S3. Por último, mas não menos importante. Tá certo? Mudar a cor aqui de novo. Vai estar agora de amarelo. Que vai depender aqui, ó, de B3. Opa. E A3. Não é que tenha feito, tá bom, mas estava mais cagado do que costume naquela reta ali. Beleza? O TS2 é o TE3. Perfeito? E aqui eu tenho o S3. Perfeito? Como vocês já colocaram aí, ó, o TS3 é direto o S4. Quem não fez aqui, direto aqui? Alguém não fez isso aqui direto? Ui, deu certo? Por que que é isso, pessoal? Note. Quando eu tenho isso aqui, ó, vou pegar aqui.
quando eu tenho esse numeral A mais esse numeral B, tá certo? Opa, não tem pelo menos a mesma cor, né? Veja só, quando eu digo aqui que é essa saída, ó, S3, que é o resultado de A3 com B3 com o que vem aqui anterior 2, é como se eu tivesse aqui, ó, 0, 0, só um espaço. Como se eu tivesse um 0 à esquerda de cada um deles, tá certo? Então, a única coisa que vai influenciar nesse bit aqui é o TS da casa 3. TS3. Como a esquerda desse número é como se só tivesse zeros, né, que não altera o valor, esse TS3 é direto S4. Perfeito? É por isso que você faz a ligação do último bit direto, o transporte de saída do último módulo somador completo. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Perfeitamente, professor. Obrigado, Rui. Todo mundo conseguiria fazer, se eu pedisse para vocês fazerem um circuito que soma 2 números de 6 bits, o que é que ia mudar? No final ia ser 7, né? Ia ter mais módulos e eu ia ter uma quantidade de bits a mais na saída, mas a lógica dessa cascata ia ser igual, como você mesmo disse no começo, Rui, né? É exatamente isso. Mas agora vocês entenderam como a gente chegou a essa lógica? O processo é tão importante quanto o resultado, pessoal. Não quero que vocês recebam nada pronto sem conseguir entender. Tudo bem? Faça como tarefa de casa. Somador de um circuito que soma 2 números de 6 bits. Tudo bem? Eu vou parar por aqui, pessoal, porque não vai dar tempo de a gente falar do subtrator, para não quebrar no meio, mas na aula que vem a gente vai, é lógico, fazer a nossa próxima operação, que é a operação de subtração. E que a lógica, a mecânica é similar. Não é verdade? Então a gente vai utilizar dessa mesma ideia para fazer o subtrator. Beleza? Pessoal, temos alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar? Vou voltar esse cara aqui para cá. Sim. Pronto. Hein, pessoal? Todo mundo compreendeu? Todo mundo conseguiu entender essa lógica que a gente usou? Ah, professor, tem uma última pergunta aqui, antes de finalizar. Pois não. Isso que a gente está usando não são multiplexadores, né? São circuitos comuns, portas lógicas, né? Porta lógica. Então, só porta lógica. Certo, ok. Vende ou... Perfeito. Beleza? Gente, caso não haja mais nenhuma dúvida, vou pedir licença a vocês para parar a gravação. Desde já, eu agradeço a todos vocês pela presença, pela paciência. Espero que estejam todos bem, todos com saúde, nesse momento que a gente chega o segundo pico, né, da pandemia no nosso estado, já tão castigado por essa enfermidade tão cruel. E vou parar por aqui para não ficar muito grande o arquivo para a galera que vai acompanhar depois, tá certo?